uma oportunidade para ser luz no meio de um mundo em trevas. A crise para o cristão é uma oportunidade. Tem alguém falando e profetizando que o Brasil vai a declínio. Não, o Brasil não vai a declínio, vai vir as tribulações, mas o Brasil vai ser salvo, porque Deus está nos dando. Glória a Deus! Aleluia! Para a igreja pregar. O meu Jesus falou a respeito disso. O meu Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter ânimo, porque Ele venceu. Fala, Deus! Cheios do Espírito Santo. Aleluia! Imagina agora, nós estamos aqui. Alguém entra com auxílio daqueles que poderiam e foram chamados para nos proteger, e nós saímos daqui algemados por pregar a palavra. Jogam ali fora, tocam o seu trombeta, representando simbolicamente que um teatro público vai acontecer. Nós somos amarrados em esteios, em estacas, pastor, e nós somos incendiados, não pelo fogo do Espírito, mas pelo fogo da destruição. Imagina como aquela igreja vivia naquele tempo. Imagina qual era e tamanha era aquela perseguição. São cristãos, são hebreus, são judeus que deixaram a sua pátria, são judeus que não confiaram no poder de Roma em Israel e se ajuntaram a Roma a fim de se salvarem. E aí Jesus faz o que, pastor? Jesus alcança o improvável, Jesus alcança aquele que não quer falar, Jesus alcança aquele que se diz insignificante, aquele que não tem capacidade. Jesus alcança. A Bíblia vai dizer que o autor desta carta está escrevendo: com alegria vocês receberam bem o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Amém, Jesus. Alguns daqueles homens tinham a responsabilidade de discipular os outros. E o discipulado era o seguinte: olha, eles vão lançar vocês no Coliseu, vão dar vocês para os leões comer, vão queimar vocês em praça pública, mas fica tranquilo, é só uma dor momentânea. Lembra que vocês têm uma possessão melhor e permanente, eternamente. Aqueles homens e mulheres que no primeiro momento entravam ali chorando, abraçando seus filhos que seriam lançados aos leões. No primeiro momento era de medo, pastor. No primeiro momento era de temor a Roma. Mas conforme eles iam andando em direção à morte, conforme eles iam andando em direção ao castigo, conforme eles iam andando em direção à tribulação, conforme eles iam andando e se movimentando, o Espírito de Deus descia sobre aquele povo e começava a consolar aquele povo, mesmo no pior momento que eles estavam vivendo. Aleluia! É a igreja. É só quem tem o Espírito Santo. É só quem tem uma chamada, uma convicção. É só quem foi chamado e levantado pelo Senhor para suportar. Enforcados em praça pública, queimados e zombados, sendo chamados de luz para Roma. Os cristãos, aqueles que pregavam a Cristo, a Bíblia vai dizer que o escritor continua dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Por que ele está dizendo isso, pastor? Ele está dizendo isso porque é muito fácil confiar quando tudo vai bem. Ele está
Ele está motivando alguém que vai morrer daqui a pouco, pastor. Ele está motivando alguém que vai ser dissipado, a família destruída. E a carta chega para motivar alguém no momento da morte. Só que não é uma morte natural, pastor. É uma morte provocada pelo fato de pregar o Evangelho, pelo fato de não se dobrarem aos deuses romanos, pelo fato de não se dobrarem a governos, de não aceitar alianças que não são direcionadas por Deus. O escritor está tendo a oportunidade de mandar uma palavra de esperança para quem em poucos momentos será dissipados dessa terra. A luta é grande. Ele está falando: não rejeitei a vossa confiança, porque tem grande avultado galardão. O que o escritor está dizendo é o seguinte: quando você der o seu último suspiro de vida, quando você der o seu último suspiro de dor, quando você tiver a pior decepção, quando você ver o seu filho sendo comido pelos leões e a sua vez chegar, você vai fechar os olhos, pastor. Eles vão pensar que destruíram vocês, mas a luz que habita em vocês é uma luz eterna. Vocês vão fechar os olhos nessa terra e vão abrir os olhos diante do Deus que está nos céus. O galardão já está preparado pelo vosso sacrifício. O galardão já está preparado pela vossa obediência na palavra. O galardão já está preparado pelas vossas renúncias em terra. Por mais que vocês perderam nesta terra, do céu já está sendo preparado coisa nova. E ele vai dizer: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não está falando de algo, pastor, não está falando de algo material. Ele está falando: tenha paciência para morrer, tenha paciência para sofrer, tenha paciência, porque vai chegar a vez de vocês. Agora olha o que ele está dizendo: e depois de vocês terem paciência, depois de vocês terem feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É ser martirizado, é morrer pelo nome de Cristo, é morrer pelo poder da palavra, é morrer pela pregação e o amor ao Evangelho. Depois que vocês haverem feito a vontade de Deus, possais alcançar a eternidade. Possais alcançar a promessa. Serve para nós na nossa vida ainda, porque ainda não é chegado o tempo do fim. Tudo que Deus ele promete, nós precisamos passar pelo processo do tempo, e nós só passamos pelo processo do tempo se nós tivermos paciência. Por aí. A promessa desses irmãos não é a nossa promessa. A nossa promessa ainda é de prosperidade, para que possamos avançar e pregar o Evangelho. Mas o que eles estão vivendo é um tempo onde a Bíblia fala que nós iremos viver ainda. A grande tribulação sendo manifesta 60 anos depois da morte e a ressurreição de Cristo em Roma. Não está falando aqui de uma perseguição de Israel, está falando de uma perseguição dos hebreus em Roma. Versículo de número 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir e não tardará. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Para nós é o Senhor falando: eu ainda vou cumprir na tua vida aquilo que eu te prometi. Eu creio. Jesus. Espera um pouquinho de tempo.
porque eu vou cumprir o que prometi. Eu não dependo de homem, não preciso da sua ajuda, eu preciso da sua obediência e paciência para permanecer, porque o que eu te prometi, eu vou cumprir. Para aquele povo, espera um pouquinho de tempo, porque vocês vão morrer. Aquilo que eles decretaram para a vida de vocês, morte, vocês vão morrer. Mas aquilo que Deus falou a respeito de vocês, a respeito da eternidade, virá e não parará. Virá e não parará, porque esta é a vontade de Deus. Então nós estamos aqui hoje em um lugar primordial, preparado no coração da cidade, na porta de Belo Horizonte, por causa da rodoviária. Nós estamos aqui hoje na liberdade de cultuar, de pregar o Evangelho, de comungar uns com os outros, de conhecer uns com os outros pela aliança da palavra, porque um dia alguém morreu por nós. Cristo morreu por nós, mas pequenos cristos se levantaram, porque a palavra cristã vem disso, pequenos cristos. Nós somos um com o Pai, assim como Cristo é um com o Pai. E o que nós precisamos entender é que irmãos como você, simples como você, não tiveram muitos anos de vida, não porque nasceram doentes e ou foram pegos pela enfermidade, mas por amor ao Evangelho, para que um dia você fosse motivado com a história deles, você pudesse estar aqui hoje. Foi alguém que morreu, foi alguns cristãos que se entregaram por amor a Cristo, alguns sangues que foram derramados. A Bíblia não diz, mas a história conta que havia valetas no meio de Roma, aonde no final de semana, no dia do espetáculo, que eles chamavam de espetáculo, que era a morte dos cristãos, aquelas valetas eram cobertas de vermelho pelo sangue daqueles santos que foram mortos diante do Coliseu. Roma é conhecida como a cidade vermelha pelo sangue de homens, mulheres cristãos. Ah, Jesus, tem um Aleluia. Inclinado enfrentamos fala desse tempo, fala da epístola, da carta aos Hebreus. E agora, para acabar com a carta, para finalizar a carta, para ela deixar de ser uma carta aberta e se fechar, o versículo de número 38 traz uma nova palavra. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer. Esse versículo que é tão importante para nós, nunca foi tão importante pela revelação que há por trás dele. O que o autor está dizendo é o seguinte: pela fé vocês viveram, e pela fé vocês irão até o fim, porque o justo viverá pela fé. E quando ele fala viverá, ele está transcendendo de um mundo material para um mundo espiritual, dizendo: vocês viverão eternamente pela fé. Vocês viverão pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Como assim, pastor?
tinha uma forma deles escaparem da morte. Verdade, Jesus. E a forma era um acordo. E o acordo era: negue a sua fé. Negue a sua fé. Imagina a dor. A Bíblia diz que nosso Cristo transpirou sangue no Getsemane. Lugar da prensa, aonde prensava azeite, aonde prensava a azeitona para fazer o azeite, nosso Cristo foi prensado a ponto de transpiração. E agora, esses irmãos estão numa fila e vendo o que acontece com aqueles que vão diante deles, vendo, vivendo, sentindo o que os irmãos estão prestes a viver. A carta foi escrita dentro de uma prisão e ela vai parar nas mãos de uma pessoa importante da masmorra. E a história diz que antes deles serem julgados, a carta era lida para cada um deles. Assim como nós nessa noite estamos lendo, a parte B do versículo para fechar a mensagem diz: e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer. E Cristo está dizendo para nós é o seguinte: nós começamos uma carreira, nós estamos em combate, mas nós temos fé, e para alcançarmos as promessas vindouras do reino espiritual, nós precisamos manter a fé. Paulo diz: combati um bom combate até o fim. O reino dos céus é tomado à força, mas ao que vencer, dar-te a coroa da vida. Coloque sobre seus pés. Posse, Jesus. Essa palavra veio para nos exortar em um tempo aonde a nossa nação geme, aonde famílias inteiras temem por não ter a esperança do ter o que comer. Por aí, Deus. Mas é por causa de alguns que foram eliminados. Nossa Pai vai levantar estas pessoas. O Senhor está dizendo para você hoje: quando alguém chegar questionando algo a respeito de você, você não vai questionar, você vai pregar a palavra. Quando alguém falar que está vivendo uma dificuldade, você vai aproveitar o momento para pregar a palavra, porque se você pregar a palavra de Deus vai fluir, e a palavra de Deus fluindo vai ser como as comunidades da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. O Senhor fará coisas grandes e novas no meio de nós. Para finalizar, a mulher, quando ela está próxima a dar o filho, a ter o filho, ela sente dor de parto. A dor é tremenda, mas quando ela passa o processo, ela então se alegra com aquilo que de dentro dela foi gerado. A nossa nação, a nossa cidade, as
estão sentindo dores de parto. Mas o Senhor está dizendo que falou para o profeta: porventura uma mãe sentirá dor de parto e o filho não chegará a nascer, pois assim diz o Senhor: vai nascer aquilo que eu gerei dentro de você. Eu dou essa oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, papai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Palavra ricamente abençoada. Tenho certeza que eu participei de tudo que foi posto sobre esta mesa. Aleluia. Creio eu que vamos sair daqui, graças a Deus, saciados. Verdade. Porque nós tivemos o privilégio de estar aqui hoje na casa do Pai. Glória a Eu Deus. lembro que quando Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Era muita felicidade, né? Hoje, às vezes, nós lançamos convite: vai lá na minha igreja hoje, não? Às vezes, hoje eu não vou, mas no outro dia. No dia que você é convidado para ir na igreja, para ir à casa do Senhor, talvez essa igreja vai ser uma igreja mais honrada. Porque as nossas casas, a casa do Senhor, não é a nossa casa. Não é. A casa é do Senhor. Porque na sua casa você é o Senhor da sua casa, não é? E o Senhor é o Senhor da sua vida. Mas na casa do Senhor é a casa dele. Amém, Deus? Que Deus possa abençoar muito o apóstolo é o meu apóstolo. Eu sou pastor dele, meu pastor, conversa comigo, ele conversa aqui com a gente. E assim nós vamos nós. Irmãos, deixar uma notícia aqui. O Sindicato dos Pastores realiza agora, mês de fevereiro, uma assembleia para a nova diretoria, tá? Eu quiser que vocês todos cooperem lá. Será lá na rua Pernambuco, onde vai permanecer o escritório, sessão pessoal. Aqui vai continuar só para evento, aqui continuará com a nossa igreja, mas o escritório será na rua Pernambuco, tá? Então vai ter lá o copo aí, eu quero convidar vocês. Fiquem aqui abertos, assim que sair, eu vou estar distribuindo os convites e vocês vão estar conhecendo a nova diretoria do sindicato. O senhor continua, tá? O pastor continua também como diretor do sindicato. Não, o senhor Jesus, fica tranquilo, tá? Eu vou participar, vocês participem, vocês serão citados e cartório na nossa ata de diretoria em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo Jesus continua te abençoando, continua sendo essa bênção das mãos. Obrigado, irmão Sebastião, Diácono. Obrigado, irmãs. Irmãos, que o Senhor continue te abençoando. Obrigado, pastor Luiz. Esse pastor Luiz é o nosso marketing do sindicato, irmãos. É ele que faz as novas credenciais agora, ele que abre o site, tá? Para poder estar fazendo as publicidades também. Então, é assim que Deus trabalha, sabe? Deus está sempre nos surpreendendo. E o pastor Luiz já caminha comigo há quase 20 anos, né, pastor? Mais ou menos isso. E Deus tem comigo aquela boa obra que foi iniciada, e ela vai terminar com uma boa obra nas mãos do Senhor Jesus. Como assim, bem, vamos orar, fazendo o fechamento dessa vigília aqui. Mas no último sábado de fevereiro, nós temos um encontro marcado com o Senhor aqui. Convide seus amigos, seus vizinhos que venham também fazer como nós temos feito em Apóstolo. Honrando esse lugar, nós consagramos Belo Horizonte como a capital do Senhor Jesus. Amém. E é aqui que nós temos orado para ver tudo isso acontecer. Almas em Deus, Senhor, através de nossas orações aqui. Tem alguém sem caminhos? Deus levantou pessoas importantes. Não é? Não é assim? Belo Horizonte. Exatamente. Não é assim? Então Deus está levantando trabalho, onde nós imaginamos através das nossas orações aqui. Amém? Soberano Deus, Pai eterno e amado, queremos nós te agradecer, meu Pai querido, por mais este compromisso que fizemos com o Senhor no dia de ontem. Pai, daqui a pouquinho já estamos no outro dia, mas estamos ainda aqui renovados da tua graça, do teu poder e da tua unção. Leve-nos debaixo das suas potentes mãos, Senhor, e que possamos permanecer, Pai querido, compromissado com o Senhor.
Senhor, enquanto vida tivermos, Pai. Queremos que teu servo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a igreja do Senhor na face da terra, onde estiver um profeta, meu Pai, que ele seja visitado, que ele seja alcançado agora pelo poder da oração, que o Espírito do Senhor faça, meu Deus, aleluia, ele sentir, meu Deus, algo de tamanha proporção que a sua fé, Deus, lhes aliará os seus olhos espirituais e a tudo o Senhor será renovada em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus e o amor de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem